Vamos lá, Gerli. Eu queria trazer um tema mais propositivo, mas eu confesso que eu estou ficando preocupada. Eu sou um pouco conservadora nas atitudes, eu não gosto muito de mudar a minha rotina. E eu estou vendo o Atlético mudar a rotina dele. Não sei, você mesmo já falou isso. O Adson não está no mesmo, não é no mesmo nível, mas naquela pilha famosa do Adson Batista, de falar, de conversar, de agir. Nesse momento, nós já teríamos 10 contratações. E até o momento tem especulações, porque nem o Igor Henrique, nem o Matheus Ribeiro foram oficializados. Eu estou com um pouco de receio sobre o que está acontecendo. Será que o Watson cansou? Era algo que eu estava Olha, pensando. olha assim, nesse ano eu vi sinais de cansaço no Watson, sabe, que eu não tinha visto antes. Eu vi o Watson falando em deixar futebol, que era uma coisa que ele nunca tocava no assunto. Eu vi o Watson supostamente ser lançado para candidato, que é uma coisa que nunca tinha acontecido antes também. Normalmente ele tinha lá no Atlético alguém que era candidato, como por exemplo o Jovair, por muitos anos, né? Então eu vi o Watson com algumas, vamos dizer assim, algumas citações diferentes do trivial que ele costuma ter lá dentro do Atlético. Mas em relação a essa questão das contratações, primeiro que eu não acredito no Watson deixando o Atlético num curto espaço de tempo. Mas talvez ele vá reduzindo a sua carga, porque o Watson ele vive o Atlético de uma maneira muito intensa, muito, que eu acho que faz mal até para ele próprio, sabe? Você está imergido ali dentro tanto tempo, tantos anos, às vezes até a família começa a cobrar. Eu, nesse caso, Ana, assim, dessas contratações, eu penso que o Atlético já fez isso outras vezes e não vai me surpreender se acontecer esse ano. Talvez o Atlético junte tudo e quando chegar lá no dia da apresentação, aí começa a pipocar, sabe? Esse, aquele. E isso é o que eu estou projetando que aconteça com o Atlético, que ele vá trabalhando mais calado, mas que no momento do desfecho ali, da apresentação, do início da pré-temporada, esses jogadores vão sendo oficializados, vamos dizer. As coisas vão pipocando, né? Vão surgindo as informações extraoficiais, mas que elas se tornem oficiais nesse momento de, de apresentação dos atletas. Mas você falou da sua preocupação, discorra mais sobre ela, por favor, Ana. Não, Gerli, porque assim como você falou, você exemplificou aí, eu estou vendo esse Adson cansado. Um Adson mais, no linguajar mais popular, de saco cheio. Mais de, sem, a gente não vê mais a alegria do Adson. Por exemplo, quando ele vence o Vila ali, a entrevista dele foi muito morna. E é algo que me marcou muito porque eu cheguei a comentar. Nem parecia que ele tinha vencido um clássico. Se fosse em outra ocasião, aquela entrevista tinha sido muito divertida no perfil Watson Batista. Não foi. E o Watson vem deixando esse cansaço aparentemente transparecer. Para o Atlético, eu acho perigoso. Nós já comentamos aqui, o Watson não deixou sucessor. Não tem neste momento alguém para fazer esse trabalho que o Watson faz. O Murtosa é um excelente executivo, mas eu acho que ele não assume o Atlético como um todo, é um braço direito ali do próprio Watson, mas é uma preocupação que eu particularmente tenho, porque preocupar com o Watson neste momento é automaticamente preocupar com o Atlético. A gente não consegue separar as duas figuras. E talvez até isso é uma outra preocupação também, não separar as duas figuras. Enfim, mas aí até, Gerli, surgiu aqui algo interessante do nosso inscrito. Não, eu não tinha visto a participação dele ainda. O Morajo, o YouTube colocou só o arroba, né? E a gente fica sem o nome das pessoas. Que ele falou: será que a demora do Watson não seria falta de dinheiro? Pois foram muitos técnicos e jogadores demitidos. O Atlético tem o perfil de não fazer a multa rescisória, é ali o padrão. Então, até que não, isso não entra em conta. Mas pode ser também o que a gente estava discutindo no bloco do Vila, do mercado estar inflacionado e o Atlético estar fazendo essa espera.
Aí eu não sei, aí bateu a dúvida. Será que se pode ser uma estratégia também? Eu não sei a que ponto o Watson vai querer investir. E aí eu lembro uma outra fala dele, Gerli, que ele fala que o Atlético não tem obrigação de subir. O Atlético não tem obrigação de subir pela Todo estrutura ano, que tem. né? Ele fala assim, um atleta não tem a obrigação de subir todo ano. E aí isso me coloca vários pontos de interrogação. Não são nem respostas aqui no debate, são pontos de interrogações do que vai ser esse Atlético de 2026. E um outro ponto, né? Assim, para o Atlético é fundamental fazer um 2026 diferente, porque senão você começa a criar uma rotina. O ponto diferente do Atlético, se a gente olhar de 24 para cá, foi a conquista do Goiano, que o Atlético conquistou de uma maneira muito fácil no ano passado. Uma conquista muito suave. Eu acho que a competição mais fácil que o Atlético ganhou na vida foi o Campeonato Goiano de 2024. Mas ela é o único ponto de alegria do Atlético nessas duas últimas temporadas, sabe? Porque o Atlético fez uma Série A muito ruim. O Atlético assim, ó, ele não usufruiu da Série A, sabe? Que lá foi um calvário pro Atlético. Não é aquela coisa que você vai viver e você saboreia aquilo. Não, o Atlético acabou o primeiro turno, o Atlético está virtualmente rebaixado já para com 10 rodadas, todo mundo já, assim, pelo menos da imprensa extra Goiás, ela já olhava para o Atlético como um rebaixado. A gente aqui é que ficou por mais tempo, assim, para chegar a essa conclusão fatal. Mas o Atlético nem se divertiu na Série A. E aí veio esse ano, onde o Atlético foi mal em todas as competições que ele disputou, todas, sem exceção. Então, 2026, o Atlético precisa pôr um fim a essa situação, né? Porque senão você já vai prolongando demais um processo. E para um clube que vem numa expansão há uma década e meia, mais ou menos, você viver um retrocesso agora esportivo é muito ruim. Pelo menos eu vejo assim que é muito ruim. Então, o Atlético 2026 para mim é um ano muito importante para o Atlético, porque o Atlético vai ter dificuldade de se manter, principalmente nesse patamar financeiro, caso ele tenha outro ano ruim. Ficar mais uma vez na Série B, não ganhar Goiano, não ir longe na Copa do Brasil. Isso seria muito ruim para o Atlético. Seria para os outros também? Seria, porque a gente está falando do Atlético aqui agora, nesse momento. Torcedor participando aqui, a gente dando espaço. Aqui o Luan, o Watson fala no jogador. Antes do contrato assinado, não ter leilão de jogador. Ele está justificando aqui, né? O Watson usa muito essa fala mesmo. Aqui o Alice, eu creio que o Atlético tem pessoas competentes para comandar o Atlético sem o Watson, até porque atualmente a administração do Watson nos 2 últimos anos foram desastrosas. Opinião do nosso grande Alice. E aqui o Gutierrez fala, o Atlético sem o Watson afunda, ele que move o time. Então está aí o torcedor atleticano participando conosco aqui no F62 Debates para você nesta quarta-feira. Outra situação, né, essa do Atlético, da questão da base do Atlético, sabe? O Atlético não vai jogar a Copa do Brasil, a Copa São Paulo, a gente vai buscar mais informações sobre isso, como nós tratamos, né, há pouco, mas eu vejo isso ruim para o Atlético, sabe? Esse ano da base do Atlético também não foi um ano bom, algumas situações muito ruins nas competições nacionais, algumas goleadas homéricas, né? E o Atlético, ele precisa, para mim, sabe, sempre nesses últimos quase 20 anos que o Watson está lá, para mim esse sempre foi o ponto em que ele não conseguiu fazer excelência. O Watson conseguiu dar uma excelência ao futebol do Atlético, perto do que o Atlético era, conseguiu dar excelência à estrutura, à parte financeira, mas a base do Atlético, ela nunca aconteceu, sabe, nesse período. O Atlético tem dificuldade enormes em revelar jogadores, até jogadores razoáveis, nem vou falar de bons jogadores. E eu não vejo a curto prazo um cenário. O Atlético até ganhou uma área, né, aqui na saída para Bela Vista de Goiás, não sei exatamente quando que essa área vai estar
ajustada para poder receber a base do Atlético, mas essa é uma situação preocupante. Que, por exemplo, se eu perguntar aqui a você, Ana, quem da base do Atlético poderá estar firme para esse início de temporada? Eu só me lembro do Yuri, né? Um jogador assim que eu acho que Estou vai com começar o dúvidas ano no de Yuri. 2026 com oportunidades. Pode ser, né? Depois dessas polêmicas envolvidas, né? Pequenas Até o Rafael polêmicas, mas Lacerda, até o Lacerda deu uma sapecada nele. pois é. Mas assim, se não vender, ele vai estar aí, né, Ana? E estando aí, eu acho que é provável que pode não ser talvez aquele titular absoluto, mas é hoje o prata da casa do Atlético que tem mais espaço dentro do elenco. Não, sem dúvidas, é o jogador que tem mais espaço, só que eu não esperava aquela resposta tão ríspida do Lacerda sobre o Yuri após uma partida muito boa dele contra a Chape. O Lacerda falou, ele é um bom jogador, mas ele tem que querer da mesma maneira que nós queremos que ele vingue. Eu até decorei a frase. Falei, gente, mas será que o Yuri fez alguma coisa ali nos bastidores? Não sei. E por isso que bateu essa dúvida sobre a paciência do Atlético para com a base. Só que aí, Gerli, eu vou ser bem honesta, né? Aquele tipo de opinião que às vezes cai na nossa cabeça, porque a gente podemos estar errados na questão da metodologia. Eu vejo que é uma falta de paciência. O Watson é um bom gestor. Ele é um excelente gestor justamente pela falta de paciência. O Watson não tem paciência para ver uma folha caída ali no CT e deixar aquilo lá para alguém resolver. Ele dá um grito e alguém vai limpar aquilo lá. Ele não tem paciência para jogador fazendo um pouco de corpo mole no treino e ficar tudo bem. Ele é explosivo, né, impositivo, mas com a base é preciso muito paciência, muita paciência. E aqui dados científicos, um jogador fica pronto no sentido de corporal até os 23 anos ele ainda está maturando. É um tempo muito rigoroso é, em termos técnicos, táticos, mentais, para o clube desenvolver no jogador. Requer tempo. E às vezes eu acho que falta justamente no Atlético essa paciência. A base não pode ser um comando da mesma maneira que os outros setores do time passam. A base ali é tempo. É tempo, paciência, estudo, como que a gente desenvolve esse jogador, às vezes mudar de posição, às vezes voltar, regredir. Então, acho que a qualidade do Adson em outros setores é o que não deixa essa base deslanchar.